Alô, meus amigos, por aqui Ceará Reis trazendo mais informações para vocês. Simbora lá que nós fizemos aqui um resumo da coletiva e pré-jogo, junto aí com a participação do Lúcio Gonzalez. E daqui estaremos aqui trazendo para vocês também nossas observações. E falando em observações, já deixo o convite, claro, na sequência também mande aí o comentário de vocês, cada um de vocês, participem aqui do nosso canal, escreva lá nos comentários o que você acha de fato aí, além de nossas posições, daquilo que o Lúcio vai falar. Com certeza absoluta você também tem a sua própria opinião. Falando em participações, deixa eu mandar aqui um abraço então para o Marcos Souza, da capital do Ceará, e também do Antônio Carlos, do Ceará. Um grande abraço aí, rapaziada. Continue sempre participando aqui de nosso canal. Simbora então agora darmos uma olhada aqui na entrevista e na sequência a gente vai dando aquela pausa aqui participando juntinho com vocês. Simbora lá. Boa tarde a todos. Primeiramente queria me desculpar com todos vocês por o domingo não ter participado da coletiva. Achei que era uma situação por aí donde no era o más importante falar de táctica y sí cosas que van más além do futebol y de un resultado de futebol. Então minhas desculpas hacia todos vocês, se devió a isso e não a outro fator. Bora lá, pessoal. O Lúcio começou aí já a coletiva pedindo desculpas por não ter participado da coletiva aí depois do último jogo. Claro, nesta parte, vamos lá, vamos dar um voto de confiança nesse contexto aí, até porque se faz completamente entendível, né? Não tinha clima, a situação ficou muito esquisita. Simbora lá, vamos pro direto, vamos pro que interessa, a gente vai estar comentando aqui. Você inicialmente no jogo contra o Goiás, quando mudou o esquema, jogou com meias mais ofensivos, por assim dizer. Tinha Mendonça, tinha o Vina e tinha o Guilherme Castilho e só o Richardson de volante de origem, né? E nos jogos seguintes, claro, com a impossibilidade de jogar com Vina e Mendonça por suspensão, você colocou uma formação um pouco mais, jogadores mais de contenção, Richard e Richardson como volantes e o Lima ali mais à frente. Contra a equipe do Cuiabá, era até esperado que a gente visse novamente essa formação mais ofensiva igual como o Goiás, porque o time criou mais, o time foi mais ofensivo, mas você repetiu semelhante à formação contra o Atlético Mineiro. Eu queria saber o porquê dessa mudança, se você acha que essa formação que jogou com o Atlético Mineiro e que jogou contra o Cuiabá é a ideal para o Ceará no momento, ou se é realmente porque você acha que a outra formação deixa o time mais exposto. Eu queria saber a sua opinião. Sim, acho sobretudo que esse jogo aqui que vem pela frente vai ser por aí a primeira vez que eu posso contar com todo o plantel, com todo o grupo, com formar por aí mi 11 ideal, como a vezes se gosta de falar. Acho que o sistema tático a gente também encontrou. Depois, como você bem falou, a vezes depende também das características dos jogadores, de quem se posicionar aí nessas posições de meia, a forma ou a postura como a gente por aí inicia nossa pressão jogando em casa, inicia nossa pressão jogando fora também, em um bloco meio por aí mais baixo, em casa em um bloco um pouco mais alto também, e a gente analisa todas essas situações. Depois, essa semana aqui a gente tem todo o grupo de trabalho sem lesionados, sem jogadores pendurados, sem expulsões. Então isso para mim é muito importante. Obviamente que lo mais importante de tudo, acho que nosso sistema foi encontrado, né? Mesmo como falei depois do jogo contra Goiás, por aí criando muitas situações de gol, jogando com três zagueiros, não significa que você vai se defender, né? Muitas vezes no futebol he visto isso como uma característica, mas muito para mim depende de onde nossa pressão começa no jogo, de onde nossa pressão se exerce. Acho que passa mais por esse lado. Bom, pessoal, simbora lá. Olha, primeira parte aí que é uma boa notícia em relação aí, né, a departamento médico e suspensos. Ok,
Valeu, Lúcio. Concordamos 100% com você. De fato, vai ser a primeira vez que você vai ter aí todos os jogadores à sua disposição. Agora, vamos fazer a seguinte análise. Ele, num primeiro instante, falou que estrategicamente tinha encontrado aí, de fato, de que forma vai poder trabalhar com o grupo. E logo na sequência depois ele confirmou falando que sim, né, tendo em vista os jogos já realizados, né, a tática, o sistema tático do grupo, né, já está bem formado. Bom, eu não sei se alguém contou para o Lúcio, mas desde quando ele chegou, isso aqui não é uma crítica ao personagem Lúcio, mas eu quero fazer e deixar aqui uma crítica para que a gente possa, logicamente, fazer uma análise mais dinâmica. Desde quando o Lúcio chegou, né, fazendo todas as mudanças, mesmo com certa dificuldade aí em termos de contar com os jogadores, né, taticamente ele falou que ele conseguiu encontrar o seu sistema. Eu queria entender, principalmente para um time que está aí, né, numa linha direta, brigando, né, com times para que a gente não entre no rebaixamento. Taticamente falando, como a gente pode falar que encontrou um sistema tático perfeito se depois que o Lúcio chegou, só tivemos uma única vitória? Gente, empate não dá livramento para ninguém, não. Né? O time do Vozão, ele praticamente, se eu não me engano, salvo engano, só o Juventude, que tem, né, uma quantidade menor de vitórias, é muito ruim em termos de vitória. Então, taticamente, né, se ele alega que taticamente encontrou aí de fato uma estratégia para sair, isso me preocupa demais, né? E agora, considerando que temos já todos os jogadores de volta disponíveis para atuação, eu gostaria de entender de que forma, taticamente falando, ele vai conseguir fazer o mesmo sistema tático com resultados diferentes. Pessoal, fazer mais do mesmo não adianta. Tudo bem, a tática é uma coisa, você vai poder contar com outros elementos dentro de campo. Só que esta tática utilizada pelo próprio Lúcio, ela vem sendo um tipo de futebol burocrático e sem saber chegar no endereço. De que adianta enviar a carta se o carteiro não sabe onde é o gol? Não adianta, não adianta. Então, são dois pontos aqui que nós precisamos entender de fato. Assim como eu já venho acompanhando aqui em vários outros aspectos também, muita gente vem comentando o Vozão dentro de campo perdido, de posse, com a posse da bola, mas perdido, não sabe o que faz com a bola. E aí você lembra que o próprio Vozão, ele tem sim um Mendonça, que adora jogar pelo lado esquerdo, um jogador super veloz, o próprio Vasquez, que é tido mais como um ponta direito e também tem uma extrema velocidade. Falta uma ligação, e eu tenho visto muita gente cobrando aí em relação ao próprio Fernando Sobral tentar entrar aí para fazer essa ligação do volante ali, justamente com o meio-campo. O Vina, que acaba jogando um pouco mais avançado, é um falso meio-campo, é mais um centroavante, e tentar fazer um aspecto mais avançado, mesmo com o sistema protegido que ele tenta fazer, que é o 3-5-2 aí também, né? Mesmo nesse sistema que ele possa estar fazendo, desenvolvendo, a tática ele pode estar sendo utilizada, mas tentando aproveitar o que o Ceará a princípio tem de melhor, que são dois jogadores super velozes, mas falta fazer a ligação, a concatenação entre os elementos aí, para que a bola de fato possa chegar lá. Não adianta querer falar que eu mobilizei o jogador e nós conseguimos boas oportunidades. Meu amigo, de oportunidade você sabe onde tem várias, né? Mas não é muito boa. Vamos dar sequência aqui e a gente volta. Você falou agora há pouco que o Ceará só depende de si, né, para poder sair dessa situação. Um reflexo disso você sempre fala também nas entrevistas pré-jogo, né, de ser mais assertivo. O Ceará sofreu 14 gols nessas últimas partidas e marcou só 5. Um reflexo de que o ataque talvez não esteja sendo tão eficiente assim. Como ajustar isso diante desse desafio já de domingo, um confronto direto aí no Brasileirão? Sim, eu acho que o que a gente está precisando, a vezes, quando se fala da situação também, é da vitória. Eu já vou dar um pause aqui, a gente está acabando de falar isso agora. A jornalista, ela acabou colocando muito bem, né? Basicamente aí, vamos esperar agora para a gente estar fazendo aqui, né, o acompanhamento da resposta do Lúcio. Mas é isso, né? Diversos jogos, né? Conseguimos levar 14 gols, fizemos apenas 5 gols. E, bom, eu acho que a estratégia não está sendo boa.
da tática também não está sendo muito boa. E qual vai ser o milagre que vai ser feito? Vai continuar mobilizando o time, né, para poder fazer aquele tipo de jogo burocrático, sem imaginação, sem velocidade? Pessoal, o jogo hoje em dia, mais do que nunca, é velocidade. Observem, vocês podem olhar aí diversos outros times, pegam a bola e já tenta fazer com que a bola chegue no seu endereço. Não é ficar fazendo esse futebol de tocar a bola para lá e tocar a bola para cá, tipo tic-tac lá da época, lá da Espanha. Não, isso não roda. Aqui a gente está no Campeonato Brasileiro, o que a gente tem que fazer é aquele jogo dinâmico, o preparo físico tem que estar bom e tentar, logicamente, aproveitar os nossos dois velocistas, né? Tanto o Mendonça quanto o próprio Vasquez, tendo o falso meio-campo ali, que seria o Vina também, e eu tenho certeza absoluta que criaria mais oportunidades. Simbora ver a resposta do Lúcio aqui. Si hacemos un análisis de nuestros últimos jogos, acho que merecimos, tirando el juego por ahí con Atlético Mineiro, donde Atlético Mineiro fue superior y crió más chances, o jogo contra Goiás e o jogo do domingo, a gente fez questão e fez por merecer os 3 pontos. Se você analisa a posição, as finalizações, as chances que por aí o rival nos criou, esse factor que nos está faltando. Depois, obviamente, acho que a gente, eu venho ou analizar mi momento desde aquí, desde el tiempo que yo estoy, lo que se ven haciendo por ahí, o las estadísticas que muchas veces se abren en un general, ¿no? Es difícil de analizar porque no era mi proceso, más lógicamente que a gente sabe que a veces hacer un gol y no tomar, você por ahí no precisa ganar, va a ser lo mismo, van a ser 3 puntos, y a gente fez foco en ese sentido, en por ahí parar de tomar goles. Teve jogos que a gente no tomó, y obviamente las situaciones que a gente crea poder concretizar en goles, que es lo que acho que nomás nos está faltando, ser efectivos en un momento, porque las chances están siendo criadas. Novamente, pouco mais do mesmo, né? E logicamente a gente entende, né? Conforme ele falou, não dá para se definir o Ceará no que ele joga desde a chegada do Lúcio, mas ao meu ver, esquece o passado, já deveríamos ter mudado um pouco. Aliás, os primeiros jogos não foram ruins, né? A se dizer, né? O problema é que de lá para cá o time joga assim, tá batendo cabeça em campo, como a gente costuma dizer, está batendo cabeça. Literalmente, o time do Vozão, todo mundo vê e observa, tá um time completamente desorganizado em campo. E a questão de tentar segurar para não levar gols, ele colocou que está agora com tudo acontecendo. Bom, não sei se dá para citar 1 ou 2 jogos e falar que está tudo resolvido, como fora dito, né, pela própria repórter. Foram 14 gols contra e apenas 5 gols a favor. E ele colocou, né, que está tentando segurar um pouco para evitar de levar gols. Lúcio, mas tem que fazer mais do que está sendo feito. Se parar para observar, os gols, inclusive, que o Ceará fez, olha, a sensação que dá é que não foi uma jogada, foi meio que até uma questão de sorte. Olha o último jogo, por exemplo, o jogo da confusão, né, que foi o gol lá do jogo. Cara, aquilo ali a gente, ok, é gol, vale ali. O gol, se tivesse sido ali, né, 1-0, teria trazido os 3 pontos. Mas eu tô falando do jeito que a gente chega para fazer gol. Isso tá devendo e muito. Então, essa questão aí realmente tem que ser muito aprimorada, né? Então, novamente, o Ceará continua sendo um time, a princípio, desorganizado dentro de campo, sem criatividade nenhuma, não tem ligação entre defesa, meio campo e, logicamente, puxando o ataque, não tem velocidade, enfim, não tem uma jogada ensaiada. Você não observa esse tipo de situação no próprio Ceará, né? E, novamente, contando com 2 jogadores velozes que nós temos, era o tipo de jogo que o jogador, né, que faz essa ligação não precisaria nem olhar para o lado onde está o jogador. Já poderia virar tocando, porque saberia que aquele jogador estaria por lá ou, no mínimo, alcançaria a bola, dando muito mais ênfase aí para que nós pudéssemos estar realizando uma jogada
que tivesse trazendo aí realmente e consagrando com o gol. Dar medo no adversário. 2 atacantes, um para um lado, um para o outro. Na verdade, são aí o Mendonça e o próprio Vasti. E o próprio Vina, que bate muito bem fora da área, mesmo que ele não tenha a mesma velocidade dos demais, né, com uma possível jogada para trás, poderia estar pegando ali, né, o Vina chegando, e provavelmente teria aí um risco muito grande do Ceará conseguir o seu gol. Simbora lá dar uma continuidade aqui na próxima pergunta. Pela sua primeira resposta aí, a tendência é você repetir, mesmo você dizendo, e na verdade não é, um esquema defensivo, o esquema 3-5-2, pode mudar a peça ali, você tem à sua disposição Messias, o Vitor Luiz jogou nas 2 partidas improvisadas ali com o terceiro zagueiro. Mas já fez zagueiro também, né? Já jogou de zagueiro alguma vez ou não? E a outra pergunta, rapidamente, com relação ao que é que você pensa do comportamento do Atlético Goianiense, que também precisa da vitória. É um confronto, um confronto de 6 pontos. A tendência é você repetir o esquema 3-5-2 e como é que você imagina o comportamento do Atlético Goianiense? Sí, a tendencia puede llegar a ser esa, como no. A gente está analizando también nuestro rival, un rival que también mudó de sistema, que en los últimos juegos también tiene jugado con una línea de 5. No sabemos cómo ellos se van, si vendrán con una línea de 4 o con una línea de 5. Mas independientemente, a gente está preparando los 2 sistemas, que a gente, o los 2 escenarios que a gente puede vir a encontrar. Nuestra idea de juego también va a ser, o nuestra estrategia de juego, un plano de juego, acho que va a ser fundamental también para saber que, como falei recién, a gente encara ese juego como una decisión, como si bien hay 3 juegos en puntos, es un resultado también moral, além dos 3 pontos, e isso que a gente vai buscar. Pessoal, resumindo, o 3-5-2 aparentemente está bem na cara aí que ele vai estar utilizando mais uma vez aí o 3-5-2, como eu já disse, nada contra, né? Ele até colocou aí que o próprio time do adversário ele vem utilizando aí dessa tática do 3-5-2. A diferença é que o próprio Atlético Goianiense, diferente aí do Ceará, ele obteve, né, 2 ou 3 vitórias recentes, apesar do Atlético estar com uma pontuação menor do que o Ceará, ele está com mais quantidade de vitórias do que o Vozão, tá bom, pessoal? Então, seguinte, vai ver em relação à estratégia. Lúcio, só tem uma estratégia, meu querido, não tem outra estratégia, é buscar a meta do time adversário. Se você vai pretender ficar esperando o time atacar para você fazer um contra-ataque, novamente eu reforço, tem jogadores velozes? Tem. Vai colocar em campo? É uma interrogação, a estratégia é sua. Logicamente, a gente faz aqui uma análise daquilo que você está falando. A questão é o comportamento, o que vai acontecer no jogo em si. Nós temos as possibilidades, nós temos cartas para que a gente possa estar colocando na mesa. A pergunta é, as cartas serão postas na mesa? Você pediu torcida, a torcida apoiou, você pediu alguns jogadores empenho, os jogadores vieram aqui, disseram que tinha empenho, a diretoria disse que estava com você, ia dar todo o suporte. O que está faltando para o Ceará realmente sair dessa situação terrível de um risco de rebaixamento para, enfim, ter paz e poder viver uma Sim, a vitória. Eu acho que esse por aí, o análise que você fez, o análise que eu faço também. A gente começou muito bem, mas como eu falei ao princípio, eu acho que esse jogo aqui é a primeira semana que a gente tem todos os jogadores à disposição, que tem todo o grupo de atletas fisicamente, sem cartões, onde a gente já tem um sistema por aí de jogo definido também, que era uma coisa que a gente tinha pouco tempo para trabalhar, mas mesmo assim, durante as semanas cheias a gente trabalhou. E o discurso com que eu cheguei era esse mesmo. O que se eu falo hoje em dia para você, o que faltaram foram as vitórias. É simples, só que temos que tentar fazer um análise geral e eu faço esse análise geral. Eu não reclamo do apoio da torcida, não reclamo da entrega dos jogadores, ao contrário, não reclamo do apoio da diretoria. São coisas que o futebol você a vezes encontra. As vitórias são os que mandam. Uno que está nesta profissão tem que fazer um análise muito mais profundo
E é isso que eu faço e fazemos com nossa comissão. Depois, obviamente, que uma vitória vai trazer um clima alentador, mas vai ser só até o jogo contra a Internacional, que novamente tem uma decisão. Meus amigos, que pergunta espetacular. Percebam, né? Tanto a repórter anterior e o repórter agora que realizou essa pergunta, eles estão tentando ser direcionados assim para um lado mais objetivo. E essa pergunta foi simplesmente maravilhosa. Olha, o time já pediu apoio da torcida e teve. O time pediu a dedicação dos jogadores, conseguiu. O time pediu, olha, tudo que o time pediu, os jogadores pediram, né? A torcida apoiando como ninguém. Afinal, o que falta no time do Ceará? Bom, eu esperaria que ele dissesse alguma coisa de diferente, né? Mas não, falta vitória. Meu pai do céu, será que falta só a vitória? Meu garoto, olha, uma vitória sem querer, nessa altura do campeonato, vai vir até bem a calhar. Mas vamos lá, vamos combinar. A vitória ela tem que ser esperada e não acontecida de repente do nada. Conforme eu coloquei ainda há pouco, que bola bate em um, bola bate no outro, de repente resvala, mais outro, terceira bola sem querer acaba entrando e é gol do Ceará. Não é isso que a gente quer pro Vozão, meu querido Lúcio. Lúcio, estratégia, foco. Olha as cartas que nós estamos aí colocando, falando para você. Tá todo mundo bem aí de saúde, você mesmo colocou, tá certo? A estratégia está em suas mãos. Pode-se usar da tática 2... agora até bateu a cabeça. Ficou batendo com a cabeça aqui agora. Pode usar a tática 3-5-2. Use a tática 3-5-2. A estratégia, meu rei. E a definição das cartas que você vai estar colocando na mesa para que possam entrar aí de fato em campo direcionado para conquistarem uma vitória. Não tem mais blá blá blá, não dá para correr para outro lugar. Você agora colocou, né, que uma vitória agora vai ficar todo mundo feliz, mas logo vem o Internacional. Dá uma olhadinha contra quem o Internacional vai estar jogando. Tá logo embaixo da gente também, meu garoto. Então a gente precisa fazer o nosso papel nesta rodada, esperar que o Inter faça o papel dele e na próxima a gente surpreender o Inter para que a gente consiga aí acabar com esse desespero de vez, dar distância aí dessa zona de rebaixamento, que isto não é nada bom pra gente. Pessoal, olha, a gente vai estar ficando por aqui, o vídeo acaba ficando um pouco mais longo, apesar de todos os pesares, o vídeo aí, a coletiva completa tinha aproximadamente 19 minutos, e a gente está tentando deixar os nossos comentários e fazer com que ela, pelo menos, não tente ultrapassar, nem sei quanto tempo agora está batendo. Enfim, eu gostaria muito da opinião de todos vocês também. Escrevam nos comentários, participem. Claro, deixa aquele famoso like, aquele like bacana que ajuda bastante o nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve no nosso canal e simbora lá com fé em Deus, vai dar tudo certo aí contra aí o nosso próximo adversário, Atlético Goianiense. O Vozão, se Deus quiser, vai sair aí com esses 3 pontos, beleza? Para todos, então, um grande abraço e pra cima deles, Vozão!